terceiro vídeo de liturgia bíblica, recomeçando na página 84, culto em ações de graça. O culto em ações de graça, geralmente ele é um culto bem diferenciado. É um culto onde envolve louvor, oração de agradecimento, uma pregação e o testemunho da pessoa contando aquilo que aconteceu. É sempre necessário ouvir o testemunho da pessoa antes que ela possa ali dizer publicamente, para evitar aberrações. A pessoa pode falar coisas que não é prudente um cristão falar na frente de todo mundo. Um culto de ação de graças, isso também serve para outros cultos, ele pode ser dirigido por qualquer irmão que seja obreiro ou membro designado, diácono, presbítero, evangelista. Todavia, quando chegar a um pastor, deve-se oferecer ao pastor a chance dele dirigir o culto. Sempre. O seu pastor disser não, pode continuar a dirigir. Você continua a dirigir. Agora, se o teu pastor é igualzinho, no meu caso, eu sou pastor. O meu pastor presidente é o pastor Renato Vargas. Eu estou dirigindo um culto. E ele chega, eu ofereço a direção do culto ao pastor presidente. Você é um dirigente de uma congregação. Você está dirigindo o culto. O seu pastor chegou, você deve oferecer a direção do culto para o seu pastor. Isso é uma questão de educação, né, de disciplina mental, uma disciplina ética, né, para que nós possamos sempre demonstrar quem está ali dentro, quem está dirigindo a igreja, quem é o nosso líder para as outras pessoas. E a Bíblia fala honrar aqueles que têm a necessidade de ser honrado pelas suas funções. Qual o programa de um culto de ação de graça? Primeiro, uma invocação, o ato da invocação, que é um hino. Depois, a leitura, né, devocional, uma oração pastoral, uma pequena meditação. Depois vem a parte da edificação. E depois da ação de graça e o pós-lúdio, que quando assim o tem, né? As igrejas antigas faziam isso com órgão, hoje com teclado, piano, as pessoas tocam para ali encerrando o culto. As igrejas que impetram bênçãos apostólicas, que não dão boa noite, e assim sucessivamente. Culto ao ar livre. O culto ao ar livre, ele deve ser dinâmico. Desculpa-me. Ele deve ser dinâmico, não deve ser longo. O culto deve gerar em torno de uma temática só. De preferência, se você utiliza folhetos, pregar sobre o folheto, que os hinos sejam ali organizados segundo a temática do folheto, para que você possa pregar e falar às pessoas. O culto de separação de obreiros, página 86 ainda, nós primeiro temos de entender o que é vocação. A vocação é um ato quando Deus chama uma pessoa para uma determinada função. Isso é vocação. A vocação é uma determinada função aonde um ser humano exerce, seja ela espiritual, profissional ou não, né? Então, isso é um ato natural da pessoa que é predeterminado por Deus. A chamada, ela vem falar diretamente do ato da pessoa ser convocada para exercer um ministério, para exercer uma função que é um ato divino. Então, quando falamos de chamada, a chamada, segundo a sua natureza, ela pode ser divina,
Deus assim selecionando a pessoa, pode ser pessoal, a pessoa a si mesma, ela tem um contato com Deus e Deus assim testifica, soberana e definitiva, né? Ela é algo definitivo na vida da pessoa. Consagração e ordenação. A consagração é o ato pelo qual uma pessoa se dedica ao serviço de Deus. Então ela ali passa a ser consagrada a Deus. Algumas igrejas, quando falam da questão do diácono, ela não vai utilizar a palavra consagrar o diácono, e sim separar ao diácono, porque se entende, em algumas igrejas, que o diácono só faz parte do ministério a partir do presbítero. Então fala, estaremos separando diácono para nós, né? Que até mesmo que é a expressão utilizada em Atos capítulo 6, que é o ato de separar. Mas a ordenação ela já passa a ser a partir do presbitério. Então, o presbítero ele já é ordenado. A função tanto do diácono como do presbítero, elas são diferentes. O presbítero, ele é dentro da Assembleia de Deus, ele é um pastor não convencionado. Dentro de algumas outras igrejas que utilizam isso como cargo da igreja presbiteriana, é um representante eleito da igreja para assuntos de administração da própria igreja e de moderação teológica dentro da mesma. É válido falar que o diácono ele precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, de boa reputação e cheio de sabedoria. Não é qualquer pessoa que vai exercer o trabalho diaconal, são pessoas que têm esta característica. E o presbítero, ele terá, né, primeiramente, saber as escrituras sagradas, porque a sua função é dentro da Bíblia, né? Ele tem uma função de ensinamento bíblico, de falar das escrituras sagradas. Então ele precisa conhecer a Bíblia. Ele precisa ser treinado para apacentar, porque ele vai auxiliar diretamente o pastor. E precisa ter, acima de tudo, uma vocação divina para tal fato. Na página de número 90, ele vai expressar diretamente que o presbítero é uma escolha do pastor. Agora, isso vai depender da denominação. Tem umas que vai ser eleição e outras vai ser escolha direta do pastor. O pastor enxerga aquele presbítero, haja vista que o presbítero é uma pessoa que estará auxiliando o pastor nas suas demandas ministeriais. Então, né, o presbítero ele deve ter, né, acima de tudo, algumas características aonde são ditas no texto, aonde os irmãos, aonde no ato da consagração é feito, que é em Timóteo capítulo 5, aonde que eles falam daquilo que o presbítero ele deve ter, né? Ser esposo de uma só mulher, amar uma só mulher, de ser temperado, sóbrio, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado a vinho, e etc, 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 que é tudo aquilo que é direcionado para o presbítero. Após você ler esse texto, você deve apresentar a esposa do presbítero e chamá-la ao lado, pedir que ambos ajoelhem para estar orando ali sobre eles, né, pedindo à igreja a estar de pé para que essa oração possa ser feita. Então, né, depois disso, fazer uma oração final e despedir as pessoas, desejando toda sorte de bênção para elas. Então encerramos aqui as nossas aulas
Espero que Deus possa vos abençoar.